Como tem sido para você este devocional 2024? Se a tua resposta é, tem sido muito bom, então por que não divulgar para outras pessoas? Nos comentários agora, coloque lá alguém, marque uma pessoa. É só você colocar arroba e a pessoa, o endereço dela, e ela vai ser alcançada para também acompanhar este vídeo. Faça isso agora. Se você marcar uma pessoa, já vai estar com certeza propagando o Evangelho. Imagine se você fizer isso com mais pessoas sendo marcadas. Hoje nós estamos no capítulo 25, 26 e 27, no Devocional 2024. Não esqueça de deixar o seu like e também nos acompanhar aqui nas redes sociais. Vamos falar hoje sobre a oração que todos nós devemos fazer. Você já esteve diante de uma pessoa falsa e dissimulada? E profetize para a sua própria alma. No capítulo 25, nós acompanhamos a oração por auxílio divino. Eu quero ler o primeiro versículo porque, como eu já disse, ele sempre dá um norte a todos nós. A ti, Senhor, disse Davi, elevo a minha alma. Elevar a alma significa decidir olhar para Deus e não para as circunstâncias adversas que nos rodeiam. Todas as vezes que você olha para as circunstâncias e adversidades, você deixa de elevar a sua alma a Deus e você inclina a sua alma às situações. Aqui, neste salmo, nós vemos claramente Davi, ele subindo espiritualmente até Deus, em vez de estar dominado por todas as aflições e preocupações. No versículo 4 e 5, aprendemos uma oração que deve ser sempre a que nós fazemos e devemos fazer. Davi diz assim, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Que oração profunda de Davi, né? Todos nós devemos orar, pedir, suplicar isso a Deus com a mais sinceridade do nosso ser, com a maior sinceridade do nosso ser, para que também sejamos conduzidos e guiados por Ele, pelo mesmo Deus que conduziu Davi. No versículo 8, algo que me chamou muito a atenção e que vivemos hoje em dia, quando diz assim, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Você sabe que Deus, ele aponta o caminho. Quem aponta o caminho é porque quer ajudar, é porque quer ser generoso, é porque quer que você chegue até o seu destino sem perder tempo, sem errar. Já o religioso, a religião e todo aquele que é contrário ao caminho, não aponta o caminho, aponta o dedo. Uma das características da religião, da religiosidade e do religioso é colocar fardo sobre as pessoas, falando que não aconteceu isso por culpa sua disso, que você deveria fazer aquilo outro, porque você não fez, então você é o culpado daquilo ou daquilo outro. Sempre buscando encontrar razões para o porquê você está passando por aquilo, vivendo aquilo e enfrentando aquilo. Deus não é assim. Deus, ele aponta o caminho. Ele não aponta o dedo. Então, diante deste detalhe,
faça uma análise. Como que você tem vivido? Sendo conduzido por Deus ou vivendo debaixo da religião? No versículo 9, ele fala sobre se submeter a Deus. Aliás, antes de entrar no próximo versículo, ainda falando sobre essa questão da religião e de Deus, que Deus, ele aponta o caminho, a religião aponta o dedo, em breve você terá um conteúdo muito especial que estamos preparando para você. Aguarde, você vai ser informado nas nossas redes sociais. No versículo 9, ele afirma dizendo assim: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Enquanto formos orgulhosos, resistindo que Deus nos guie, Ele não poderá fazer nada em nossas vidas. Ser humilde não é você estar com uma roupa completamente esfarrapada, com um chinelo com prego. Ser humilde é você se render às verdades de Deus. Existem muitas pessoas que elas associam humildade à condição financeira, e humildade está relacionada ao espírito da pessoa. No versículo 12, é muito interessante cuidado de Deus e como ele trabalha em nosso favor. Quando ele diz assim: o homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Deus instrui, mas ele não impõe. A religião impõe. Deus mostra. Ele não empurra. A religião empurra. Você percebe a diferença? Isso é importante para que você possa ter a graça e a misericórdia de Deus revelada em sua vida. No versículo 14, vemos o quanto Deus ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter relacionamento com você. Quando diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. É tão lindo e profundo saber que um Deus que é onipotente quer ter relacionamento conosco, não é verdade? Ele quer que nós nos assentemos com ele na Assembleia Celestial. Você pode ver isso e vamos ver mais à frente no capítulo 89, no versículo 7 aqui de Salmos. Temer ao Senhor, como está neste versículo, não é ter medo dele, mas reverenciá-lo, vivendo de maneira que o honre. É isso que ele deseja de nós. No capítulo 26, ele entra falando sobre o apelo do justo. Não esqueça que o livro de Salmos são cânticos, orações, louvores, adorações e clamores. No caso, nesse capítulo 26, eu vou ler os 3 primeiros versículos que diz: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. E confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Quando andamos na integridade, não significa que não teremos falhas, mas sempre seremos autênticos e sinceros. Isso é o que agrada a Deus. Nos dias de hoje, as pessoas costumam dizer que cada um tem a sua própria verdade. Você já deve ter ouvido isso de algum influenciador, de artistas, não é verdade? Pessoas que dizem assim: respeite a minha verdade que eu respeito a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Isso, na verdade, é ideologia humana e é enganosa, pois só existe uma verdade. Davi escolheu andar nela. E as pessoas, elas rejeitam esta verdade porque esta verdade confronta. Confronta com o pecado, confronta com os maus caminhos, confronta com aquilo que é contrário às Sagradas Escrituras. E como as pessoas querem viver
a lá vão ter, então elas criam esse slogan dizendo: respeite a minha verdade, que eu respeito a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. No versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz assim: não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores, não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Você sabe que todos nós já estivemos diante de pessoas falsas e dissimuladas, não é verdade? Mas se associar a elas significa aceitar o seu modo de viver, adotar seu modo de pensar e seguir o exemplo delas. Então há uma grande diferença entre você já ter estado, que você já esteve diante destas pessoas ou em algum momento com elas, e você se associar a elas. Isso você não pode fazer. No versículo 8, quando ele fala sobre estar na casa de Deus, na presença de Deus, quando diz: eu amo o Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Naquela época, a Arca da Aliança e o tabernáculo eram os sinais físicos de Deus no meio do seu povo. Nos dias de hoje, ele não habita em lugares, ele habita de modo especial no seu povo, dentro daqueles que o buscam. Ele quer habitar dentro de você. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3:16, Efésios 2:22. Que maravilhoso, né? E, por fim, capítulo 27 fala sobre anelo pela presença de Deus. Davi, ele menciona estas palavras iniciando assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Onde há luz, você sabe, as trevas são dissipadas. A fortaleza era um lugar onde havia resistência contra o inimigo. Significa que Deus nos livra e nos protege de todo o mal quando o assumimos desta forma. No versículo 3, ele expressa confiança dizendo, pois, olha que interessante, dizendo assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Essa confiança só é possível quando se constrói um relacionamento com Deus. E construir relacionamento com Deus é você buscar, meditar, se aprofundar na palavra de Deus, porque aí você conhece as vontades e os desígnios de Deus para a sua vida. No versículo 10, ele fala sobre os desamparados, dizendo: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Quantos se sentem assim, desamparados pelo pai, pela mãe, que deveriam amparar? Se é o seu caso, permita que Deus, ele lhe acolha. Você se sentirá uma pessoa tão realizada e nunca mais vai se sentir abandonado e nem desamparado. Peça a Ele, dizendo: Senhor, me abraça, receba a minha vida. E uma paz vai invadir e inundar o teu ser. No versículo 14, nós vemos Davi falando com a própria alma, dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espere, pois, pelo Senhor. Davi falava com a própria alma. Devemos profetizar para a nossa própria alma quando ela estiver em angústia e tribulação. Esperar pelo Senhor significa confiar em sua bondade. A confiança em Deus nos ensina a sermos pacientes e ter convicção de que na hora certa seremos atendidos. Se te ajudou este vídeo de hoje, compartilhe. Amanhã continuamos o livro de Salmos. Você é especial para Deus. Até lá!